Saúdo a todos os nossos amados irmãos com a preciosa graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E hoje, com muita alegria, vamos iniciar na presença santa de Deus um novo desafio, uma nova série em que vamos caminhar domingo após domingo em que estivermos aqui na ministração da palavra, uma série a respeito do fim, a respeito dos últimos dias, a respeito da volta iminente de Jesus para buscar a sua igreja, para com ele habitar na eternidade. Então eu quero convidar você que está aqui, a você que nos ouve aí do seu lar, abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 7 dela, capítulo 4, perdão, do versículo 7 ao versículo 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, do verso 7 ao verso 11, para a nossa meditação na palavra de Deus. Diante de tudo que estamos vendo em nossa volta, será mesmo o fim? Uma coisa é certa, e acredite nisso: o fim está próximo. A palavra de Deus diz a partir do verso 7: mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso e estai alertas em oração. Antes de tudo, tende profundo amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão ou um grande número de pecados. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração ou sem vos queixar. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros ou administradores da multiforme graça de Deus. E ele termina esse bloco: se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus, nem mais, nem menos. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, ou seja, de todo o seu coração, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todo sempre. Amém. O cinema, a literatura, vários e vários palestrantes e pregadores, a depender do momento social, do momento histórico atual que a humanidade esteja vivendo, vez ou outra dão muita ênfase ao assunto, o fim do mundo. Isso é cíclico e você sabe disso. Basta acontecer uma guerra, ou o simples rumor de uma guerra em algum lugar do globo terrestre, para o assunto voltar à tona, falar do fim do mundo. Basta um ataque terrorista a uma grande nação imponente da terra, e o assunto volta de novo às manchetes. Fim do mundo, volta de Jesus e mais. Sempre que acontece uma pandemia com efeitos globais, como a que estamos vivendo, volta-se de novo a falar da volta de Jesus. E quando acontece um cataclisma, volta o assunto de novo. Um tsunami, um terremoto, um vulcão que entra em erupção e ceifa dezenas de milhares de vidas, lá vamos nós falar e ouvir outra vez sobre a volta de Jesus. O problema é que sempre que falam desse assunto, o associam a desgraças, a sofrimentos, a dificuldades que mais têm o poder de levar as pessoas ao desespero, ao adoecimento emocional, à angústia, ao pânico e ao adoecimento mesmo, propriamente dito, do que cumprir o verdadeiro papel que é falar da volta de Cristo, que é trazer paz, esperança aos nossos corações. Eu quero dizer para você que é filho de Deus uma verdade clássica: o fim do mundo está próximo, mas ele não será o fim, pelo menos não para algumas pessoas. É o seu caso? É para você essa palavra? Você se preocupa com o fim? Para Pedro, todos esses eventos problemáticos, dificuldades que acontecem em nossa volta,
tem um único propósito, e é muito interessante a visão de Pedro, que é nos convencer. Quando olhamos da janela para fora de casa e vemos tudo isso que acontece, seja no Afeganistão, seja no Paquistão, seja na África, na América, na Europa, quando olhamos o mundo, nós temos que nos convencer que é possível, sim, viver uma vida vitoriosa em meio às dificuldades que o cenário nos apresenta. E para Pedro, isso é muito sério. É possível viver vitoriosamente em meio a tudo isso e ainda assim, sem perder a esperança. Está difícil, mas a esperança renasce a cada dia em nosso coração. Para Pedro, é possível viver essas dificuldades sem amargurar-se, sem se fechar no mundinho, sem adoecer emocionalmente, sem se deprimir e não querer saber mais de nada nem de ninguém. É possível viver esses momentos complexos que estamos vivendo, confiando em Deus e renovando a nossa confiança em Deus. Mas principalmente para Pedro, e espero que para cada um de nós, é possível viver vitoriosamente em meio a tudo isso, esperando a segunda vinda de Jesus, aguardando a segunda vinda de Jesus e anunciando a segunda vinda de Jesus, porque para Pedro, com muita sabedoria, uma vida obediente a Deus, em meio às catástrofes do mundo, é o maior potencial de evangelização que existe na terra. E Pedro está muito certo quando ele diz isso. Anunciar a volta de Jesus é com certeza a minha e a sua maior missão nessa vida, porque isso tem o poder de trazer pecadores ao arrependimento, de trazer pessoas ao arrependimento verdadeiro. Para Pedro isso funcionava. Para a igreja primitiva funcionava. Eles falavam da volta de Jesus e milhares de pessoas se rendiam ao Salvador. Mas hoje dizem que a única certeza que nós temos na vida é a morte. E ouvimos muito isso por todos os lados, mas não é verdade. Não é verdade por um detalhe muito simples. Muitos privilegiados não passarão pela morte, pois eles verão com os seus próprios olhos Jesus voltando nas nuvens, ladeado pelos anjos do céu, voltando para nos buscar. Alguns verão isso. Foi ele mesmo quem disse, Mateus 16, verso 27, diz assim: pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Então a única certeza da vida não é a morte. A única certeza da vida, ainda que muitos céticos e ateus não acreditem nela, a única certeza é o que Pedro disse para a gente, aqui no versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo, e Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E a despeito de você acreditar ou não, de você esperar ou não, a despeito de você ter fé ou não, isso não muda nada, porque Jesus vai voltar de qualquer maneira. Ele virá buscar a sua igreja. Por isso o recado de Pedro: seja sóbrio, consciente. Jesus vai voltar a qualquer momento. Como que ele vai te encontrar? Como que ele vai encontrar a sua vida naquele ato maravilhoso dele voltando nas nuvens? Cada dia a mais nessa terra, cada dia a mais que a gente vive aqui, representa um dia mais perto da eternidade. Cada domingo, cada culto que celebramos é um dia mais perto do nosso encontro com Deus. Todos nós sabemos que a vida, ela é como a neblina, é um sopro, ela passa. Tiago 4,14 diz isso. Todos nós sabemos que nós somos pó, quanto à fragilidade da vida. O Salmo 103,14 diz isso. Então, queridos, nós precisamos nos preparar para o inevitável, para a única grande certeza que nós temos. E Amós 4,12, eu quero fazer uma paráfrase aqui, ele disse de maneira maravilhosa: prepara-te,
Ó primeira igreja batista de Americana, para te encontrares com o teu Deus. Prepara, porque esse encontro vai acontecer. Você vai se encontrar com Jesus um dia, e como será esse encontro depende de como você viveu. Gente, não importa como a gente vai morrer, importa como a gente está vivendo. Para Deus importa, porque como seremos lá, é o como vivemos aqui, como nossa vida está diante do Senhor. Pedro andou com Jesus, conheceu Jesus face a face, ouviu, comeu com ele, evangelizou com ele e ouviu Jesus falando sobre o fim dos tempos. E Pedro registrou nas suas 2 cartas, e se Deus permitir, nós passaremos por elas aqui em nossa celebração. Paulo também ouviu do próprio Jesus como seria o fim dos tempos, como será nosso corpo glorificado. Quais são os sinais da volta de Jesus? E escreveu, pelo menos aos Coríntios, pelo menos em Tessalonicenses, e se Deus permitir, nós também passaremos por esses textos aqui, nessa série tão especial. João, amigo íntimo, próximo de Jesus, que reclinava-se sobre o peito do Mestre. João ouviu e escreveu sobre a volta de Cristo, mas num belo dia, com cerca de 90 para 100 anos, exilado na ilha de Pátimos, ele é levado ao céu pelo próprio Jesus, e lá no céu ele viu aquela beleza, aquela maravilha, e Jesus disse a ele: o que você vê, escreve e anuncia para a igreja. E em Apocalipse nós temos esses relatos misteriosos, enigmáticos, mas extremamente importantes para a nossa vida, como também passaremos, se Deus permitir, aqui em nossa série. Mas com certeza, os melhores e mais claros relatos sobre a volta de Jesus foram aqueles feitos pelo próprio Jesus. Quando disse, próximo da sua crucificação, quando disse, naqueles eventos tão trágicos da sua morte, e principalmente quando ele disse, nas parábolas que ele contou, como seria o fim de todas as coisas. Crer em Jesus implica obrigatoriamente em crer e anunciar a sua segunda vinda. Crer em Jesus implica em crer, anunciar e esperar a sua segunda vinda, que vai acontecer com certeza. Eu digo segunda, porque a primeira já aconteceu. Ele veio, esteve conosco, evangelizou, e antes de subir ao céu, ele deixou um recado muito claro para os seus seguidores: queridos, cedo venho, eu não deixarei vocês órfãos, eu voltarei para buscar vocês, estou indo preparar morada, e muito em breve vocês estarão comigo nesses 2000 anos. Todos que creram nisso estão com Jesus na glória, nas moradas celestiais. Se nós crermos assim, em breve nós estaremos com Ele. Essa é a nossa grande vitória, esse é o nosso grande momento e ápice, porque o fim está próximo. Creia nisso, creia nessa verdade escancarada na palavra de Deus. Mas pensar nessa série, pensar nesse assunto, não é algo que deve nos assustar, não é algo que deve nos apavorar, porém, encher o nosso coração com aquela gostosa esperança do nosso encontro com Jesus na eternidade. Deve ser motivo, sim, de alegria, de renovar no nosso coração esse sentimento de que logo nós estaremos reunidos com Ele, juntos com todos os povos, tribos e raças, juntos com aqueles mártires da igreja primitiva, junto com apóstolos, profetas e gente que andou, que amou e que foi fiel a Jesus. Logo, logo nós também faremos parte dessa grande nuvem de testemunhas por toda a eternidade ao lado de Jesus. Por isso é impossível ler Apocalipse 21, por exemplo, e pensar no novo céu, na nova terra, e aquilo não mexer com o nosso coração. Tem uma cantora muito conhecida, gospel aqui do Brasil, a Rose Nascimento, e ela expressa sentimentos religiosos de uma maneira muito pura. Eu gosto demais de ouvi-la. E em uma de suas músicas, ela expressou o sentimento sobre a volta de Jesus de uma maneira muito linda. Ela diz assim:
me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar. E depois ela diz: hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta, e coroa até teremos ali. E aí é lindo quando ela vai prosseguindo para o final do canto dela. Cantaremos com os anjos, voaremos com os arcanjos, onde livre viveremos e para sempre então diremos: Santo, Santo eu irei cantar, quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei. E fazendo o quê? Cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. E ela termina: aleluia, aleluia e aleluia. O céu nos aguarda, a eternidade nos espera. Talvez a nossa vida aqui se encerre antes de Jesus voltar, não há o menor problema, ou Ele nos chama antes, ou Ele vem buscar a sua igreja, e nós com Ele estaremos, e então por isso, e só por isso, nós devemos anunciar o fim de todas as coisas, e a iminente volta de Jesus, por uma razão muito simples. Nós precisamos desejar o céu, precisamos amar o céu, precisamos esperar o céu e precisamos levar pessoas amadas para o céu. Essa é a nossa missão nessa terra, senão não tem sentido sermos igreja, estarmos na igreja, termos a Bíblia e orarmos. A nossa missão é sim a eternidade, mas também anunciar e levar pessoas queridas para a glória. O fim está próximo, é verdade, mas para os salvos, o fim marca o fim, sabe do quê? Do pecado, das lutas, das dores, das lágrimas, das doenças, das frustrações. Ele marca o fim de tudo isso, mas ao mesmo tempo ele marca o início, e olha que maravilha, o início da paz eterna, da alegria sem fim, da comunhão sem pecado, da saúde plena e sem doença, do riso constante na glória com o Pai. Isso é o fim, isso é a volta de Jesus. E qual deve ser o nosso sentimento diante de tudo isso? Qual o nosso sentimento deve ser diante da volta de Jesus? Nenhum outro senão aquele que nós cantamos aqui: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem nos buscar, vem levar a sua igreja para a glória. E já que nós sabemos que Ele vai voltar, que é uma certeza, o que nós devemos fazer com isso? Qual é o nosso papel como filhos de Deus diante dessa certeza? Dividi esse texto em 3 pontos para a nossa reflexão. Primeiro, viva sempre consciente dessa verdade. Está no versículo 7. Depois, versículo 8 ao versículo 10. Preocupe-se com as outras pessoas. Aceite a Cristo, viva para Cristo, mas se preocupe agora com aqueles que ainda não aceitaram. E por fim, no versículo 11, seja instrumento de Deus. Permita-se ser usado por Deus para esse propósito maior e mais lindo de toda a nossa vida. A esperança deve ser o combustível a mover a nossa existência. A esperança deve ser a animação que deve queimar no nosso coração. Viver cada dia aqui com o pensamento na eternidade deve sim ser o motivo de maior alegria ao nosso coração. E no versículo 7, como faremos isso? Vivendo conscientes dessa verdade. Veja de novo o versículo 7, na sua versão, eu uso aqui Almeida século 21. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, é uma conclusão necessária, tende bom senso e estais alertas em oração. O que Pedro quer dizer? Ninguém deve pensar que o julgamento final está muito longe, está muito distante. Não pense assim.
E justamente para evitar esse pensamento de que isso está longe ou que nunca vai acontecer, Pedro avisa, Pedro exorta, chama a atenção para que a gente leve a sério essa realidade. E ele fala isso no versículo 6, dá uma olhadinha um pouquinho antes. Pois é por isso que o evangelho foi pregado também aos mortos, para que, embora julgados segundo os homens, quanto na carne, vivam segundo Deus no espírito. O que ele está dizendo? O evangelho é pregado a mortos espirituais, a pessoas entregues já a esse mundo, a podridão desse mundo, mas o evangelho é o que tem o poder de mudar, de transformar e trazer o morto de novo à vida, e trazer aquele que está no pecado a uma vida de retidão. Com certeza, esse é o sentimento ou o assunto mais importante da nossa vida. Os primeiros cristãos falavam disso toda hora, faziam cultos por isso toda hora. Eles não deixavam de se aconselhar, não deixavam de se motivar sobre esse assunto. Tiago, irmão de Jesus, ele disse na sua carta, capítulo 5, versos 7 e 8: portanto, meus irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E ele faz uma comparação interessante. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração por um motivo, pois a vinda do Senhor está próxima. Como a vinda de Jesus sempre é próxima, aqueles crentes se ajudavam, se aconselhavam, se ajudavam a viver uma vida de santidade. Um corrigia o outro, um motivava o outro, um andava com o outro, sustentava o outro, porque eles tinham certeza, como Cristo está voltando, temos que viver uma vida digna e um ajudar o outro nesse processo. Eles eram assim. Como nós somos hoje? Como você, como filho de Deus, é hoje? Você faz assim também? Pedro, ele mostra aos seus leitores quais são as condutas que nós devemos adotar diante dessa notícia extraordinária. Primeiro ele disse: tenha bom senso, e bom senso é, seja criterioso, ande alerta, fica ligado, mantenha a sua cabeça e o seu espírito sempre equilibrado. Diante da notícia, olha o que Pedro quer dizer: não fique desesperado, não fique exagerando ou tendo qualquer sentimento negativo sobre isso. Não faça isso. A notícia é maravilhosa demais, a notícia é fantástica demais. Jesus está voltando por nós, Ele está voltando para nós. Eu vou melhorar isso. Jesus está voltando por você, Ele está voltando para você, para te pegar pela mão, para te levar para o céu. Isso é motivo de tristeza? Não. De alegria, de felicidade, de rejubilar-se na presença dEle, de saber que Ele morreu na cruz para pagar todos os nossos pecados. Celebre, ao invés de sofrer com essa notícia. Pedro quer motivar a igreja a entender essa verdade maravilhosa. Ore por isso. Só a oração tem o poder, gente, de fazer a gente enxergar as coisas com os olhos da fé. Só a oração nos capacita a ter paz diante desses cenários que a gente enfrenta. Ao olharmos a vida pelas lentes do Evangelho, ao olharmos tudo pelos olhos de Jesus, e Ele nos recomenda: ore sim pelo fim de todas as coisas. Ore a Deus pelo fim das doenças. Ore a Deus pelo fim da morte, pelo fim da dor, pelo fim da corrupção e das injustiças que estão em nossa volta. Ore a Deus pelo fim da fome, pelo fim das guerras, pelo fim do sofrimento, pelo fim da indiferença. Ore a Deus por isso, e existe um jeito de fazer isso. Ore pela volta de Jesus e pela salvação daqueles que ainda não o conhecem. Essa deve ser a nossa oração diária, o nosso desejo diário. Oração não é uma arma de guerra, nunca se esqueça disso.
Oração é a própria guerra, por isso é tão difícil orar. Por isso nós lutamos em oração e temos que orar, pedindo a Deus até motivação para orar. Nós temos que orar pedindo a Deus até motivos para orar. Então veja só, a sua vida está difícil, pesada, sofrida. Ore pela volta de Jesus, porque isso vai ter fim. Mas não ore como um escapismo, não ore como uma fraqueza, uma fuga da realidade. De jeito nenhum, lute para melhorar a sua condição, batalhe por isso, mas ore pela volta de Jesus. Ah, se a sua vida está muito boa, muito confortável, a saúde está bem, a família está ótima, as finanças estão em dia, a sua vida está muito boa, ore pela volta de Jesus, porque nada nesse mundo nos atrai, esse mundo está morrendo, nós somos cidadãos celestiais. Ore para que Jesus volta. É triste, mas é verdade. Tem tanto crente que está com a vida tão boa, que se Jesus voltar vai atrapalhar. Vai atrapalhar a diversão, vai atrapalhar o conforto, então ele não ora, então ele não pede por isso, ele não espera por isso, aliás, ele quer que demore bastante, que chegue em outra geração, que não na dele, não nós. Ore pela volta de Jesus, e deixa eu te perguntar isso, qual foi a sua última oração, clamando, volta Senhor Jesus, para buscar a sua igreja? Qual foi a última vez que você fez isso? Jesus, em Marcos 13:33, ele deu essa ordem muito clara: fiquem atentos e vigiem. E vigiar é orar por esse motivo. Vocês não sabem quando virá esse tempo. Vigie, ora, porque tem um motivo muito especial. Preocupe-se com os outros. Preocupe-se com as pessoas em sua volta. Versículo 8 até o versículo 10. Antes de tudo, tende profundo amor, olha a palavra que ele usa, profundo, quer dizer incansável, é aquele amor que você fica ofegante, mas não para. Tenha profundo amor para com os outros, porque o amor cobre um grande número de pecados. E mais, olha, sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar, ceda a sua casa para o reino de Deus, forneça a sua casa para que almas encontrem Jesus, abra a sua casa para que pessoas sejam salvas da perdição desse mundo. A sua casa não é sua, ela é sucursal do reino de Deus na terra, foi Ele que te colocou lá, e Ele quer usar para a honra e para a glória do nome dEle, gente. E Ele continua, versículo 10, servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Quanta gente com dom aqui na Piba, que coisa maravilhosa, como bons administradores da multiforme graça de Deus. A graça de Deus tem multifacetas, várias maneiras diferentes de ser demonstrada. Ela se demonstra tocando um instrumento, ela se demonstra cantando e soltando a sua voz, se é segunda voz, terceira voz, 10ª voz, não importa, é o dom que Deus deu e deixa a beleza da harmonia quando a gente louva e adora ao Senhor. Quantos dons Deus não nos deu? Se é cozinhar, cozinhe. Se é fazer missões, faça. Se é evangelismo, faça mais. Se é o dom de orar, de ter compaixão, faça isso mais. O que Pedro quer nos dizer é: tenha um amor intenso, profundo, não superficial, não só de palavras, mas um amor prático. E Deus, Ele vai nos dar muitas e muitas oportunidades para a gente provar o nosso amor pelas pessoas. Deus, Ele faz isso. Mas nenhuma dessas oportunidades será maior do que se importar com a eternidade dos outros. Nenhuma. A maior prova do amor de Deus para conosco e para os outros é fazer de tudo, é gastar a nossa vida, nosso joelho, nossas finanças, para que pessoas se encontrem com Cristo e possam alcançar o céu como um dia Ele entregou para cada um de nós. Quando Pedro diz, o amor cobre uma multidão de pecados, ele está querendo dizer, o amor cobre simplesmente todos os pecados, porque o amor conduz ao arrependimento, e o arrependimento conduz ao perdão, e ao perdão completo, ao perdão verdadeiro.
Um filho de Deus, ele não tem segunda opção. Um filho de Deus, ele perdoa, e ele perdoa independente do que o outro tenha feito ou continue fazendo reiteradamente. Não temos outra opção que não seja perdoar, e por isso Deus nos coloca em situações complexas. Quem ama está sempre pronto para perdoar. Quem ama verdadeiramente, ele sabe que a única forma de alguém ir para a glória com Cristo é por meio do perdão, é ser perdoado, é perdoar, e quem ama faz isso publicamente. Não fica guardando, não fica escondendo, ele vai até a pessoa, ele faz o contato e diz: querido, eu estou te dizendo, eu te perdoo. Não importa o que, eu sei do quanto a gente sofreu com tudo isso, mas olha, eu estou te dizendo, eu te perdoo, eu estou te libertando disso, e me libertando desse peso na minha vida. Gente, não cabe a mim o direito de mandar alguém para o inferno ou não. O meu papel como filho de Deus é tirar pessoas de lá. O meu papel é mostrar para as pessoas que existe sim um céu, e que Jesus morreu na cruz por eles também, como morreu por mim, como morreu por você. Só o amor pode levar ao perdão. Só o amor pode libertar uma pessoa e trazer uma felicidade real. O Salmo 32, no primeiro versículo, ele diz: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e aqueles cujos pecados são apagados. E deixa eu dizer uma coisa: só quem ama almas entende a importância do perdão. Só quem ama almas, consequentemente, perdoa as pessoas, porque sabe que sem o perdão ninguém vai para o céu. E olha bem o que eu vou te dizer: sem perdão ninguém vai para o céu. E quando eu digo ninguém, nem os autores da ofensa e nem as vítimas dela, porque o perdão exige mão dupla. Eu perdoo quem me ofendeu, e quem ofendeu deve também buscar o perdão. Sem perdão, ninguém vai para o céu, e é tão difícil a gente entender isso na nossa vida. Eu me lembro de Paulo, naquele filme Paulo, apóstolo de Cristo, que ele fala uma coisa muito, muito interessante. Ele diz: o amor é o único caminho, não tem outro, não tem meio termo. E ele fala isso no filme, o ator, quando ele está numa discussão ali meio ferrenha com o Lucas, o ator que representa esse personagem. E ele fala para ele ali de maneira efusiva: Lucas, nós não podemos desistir do mundo por causa das pessoas. Não podemos desistir do mundo por causa das maldades, da dureza do coração que as pessoas têm, de jeito nenhum. Amar nunca foi tarefa fácil. Perdoar, muito menos. Mas eles na fala, eles continuam dizendo: sabe, esse mundo não entende nada do amor, e é por isso que não podemos desistir deles, não podemos desistir das pessoas. O perdão, ele faz com que Cristo estilhasse as defesas de qualquer pessoa. O amor é aquele que pega um orgulhoso, poderoso e joga no chão de joelho. O amor é o que faz aquela pessoa altiva cair em lágrimas e dizer a todo mundo: perdão, eu errei, eu sou pecador, Jesus, entra no meu coração, faz morada em mim, Jesus, eu quero viver com o Senhor para sempre. Amor é o único caminho. Amor é o que estilhaça toda defesa. Leve essa mensagem. Fale do amor de Cristo, evangelize com a sua vida, e se for necessário, como muitos diziam, use palavras. E uma das provas do amor está no versículo 9: sede hospitaleiros, abra a sua casa uns para com os outros. Naquela época em que Pedro escreveu essa carta, os missionários, eles eram itinerantes, precisavam de acolhida onde eles iam passar um período com aquelas pessoas. Mas infelizmente, como sempre, muita gente começou com falcatrua, com interesse financeiro, e aí eles começaram a desconfiar de todo crente. Por conta de meia dúzia de pessoas sem caráter e maldosas,
todo mundo acaba sofrendo, e as pessoas generalizam o reino de Deus por causa disso. E aí os crentes começaram a evitar abrir a sua casa e começaram a murmurar, começaram a reclamar por causa disso. Mas vamos trazer para a realidade de hoje. Certo é que se tem algo potencial para ganhar vidas para Cristo, são as nossas casas. Bons tempos em que se faziam cultos domésticos. Bons tempos em que se convidava o vizinho de frente, da direita, da esquerda e do fundo, e se fazia um culto simples, se cantava ao violão ou a viva voz um hino do cantor cristão, um hino conhecido, uma breve reflexão na palavra de Deus, uma oração perguntando para o vizinho não crente qual é o motivo que ele quer que você ore, o que aflige o coração dele, e só de falar o motivo ele já começa a chorar. E ele chora porque ele sabe que ali tem Deus naquele ambiente, que não é só musiquinha infantil não. Se a tua casa é uma casa cristã, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, e quem entra ali, vindo das trevas, ele sabe que ali tem luz, ele sabe que ali tem paz. Como é importante os pequenos grupos multiplicadores, você fazer inaugurações como desculpa evangelística. Você trocou a pia, inaugura a pia nova que você colocou em casa. Você trocou o telhado, inaugura o telhado novo, inaugura o piso novo, inaugura qualquer coisa que você estiver fazendo na sua casa. Comemore aniversário dessa casa, faz um ano que você mora nela, faz aniversário e convida os vizinhos. Poxa, eu queria tanto que você tivesse, vamos ter uma celebraçãozinha para lembrar e comemorar a nova planta que eu comprei e coloquei na garagem. Eu queria que você estivesse junto para comemorar comigo. Eu estou feliz demais, minha samambaia é linda, eu quero que você celebre comigo. E ali você louva, ali você faz uma reflexão. Queridos, arrumem problemas para mim, pastor Rubem, pastor Milton, arrume dor de cabeça para nós, encha-nos com pedidos para cultos domésticos na sua casa. Encha-nos, faça-nos ficarmos loucos arrumando vaga na agenda para fazer isso, porque isso abençoa vidas, isso traz almas para Cristo. Abra mais a sua casa. A fé, Romanos 10 diz, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, mas como ouvirão se não há quem pregue? Como eles ouvirão se a gente não fala? É muito mais fácil ir à tua casa do que vir a primeira vez num templo de uma igreja como essa. Nós estamos desaprendendo a ser crentes, estamos desaprendendo a ser cristãos, puro e simples como o Evangelho de Cristo é, puro e simples, e isso faz a diferença na vida das pessoas. Outra forma de você mostrar preocupação pela eternidade, está no versículo 10, ele diz, servi uns aos outros conforme o dom, que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Todo cristão tem pelo menos um dom. Verdade absoluta, não existe cristão que tenha todos os dons, mas também não existe cristão que não tenha nenhum dom, porque dom, ele faz parte do pacote chamado salvação, conversão. Todos nós temos um dom e vamos prestar contas disso diante de Deus. Como nós estamos usando os dons que Deus nos concedeu. Recebeu um dom, deve ser usado como serviço prestado a Deus e deve ser feito, sim, com a máxima qualidade, com a máxima dedicação. Alguns dons são mais específicos, e Pedro, ele vai nos contar que dons são esses, e nos chama a sermos instrumentos de Deus. Se o seu dom é pregar, evangelizar, ensinar nas ruas ou na igreja, numa escola dominical, faça isso mais, mas só fale o que a palavra de Deus fale, só diga o que a palavra de Deus diz, só prometa o que a palavra de Deus prometer. Não coloque palavras suas onde é palavra de Deus, nós não temos esse direito. Não acrescente nada à palavra de Deus. Se Deus te chamou a pregar,
a ensinar e a evangelizar, pregue somente a palavra. Pregue a palavra, somente a palavra, nada mais do que a palavra, porque quem salva não é você, não é sua erudição, quem salva é a palavra, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela toca os corações. A palavra de Deus nunca volta vazia, sempre ela cumpre o seu propósito, ou salva alguém, ou confirma a condenação de alguém que não quer saber de Deus. Fale de Cristo, faça isso por meio da palavra, faça como Lutero ensinou e depois Spurgeon confirmou essa verdade. A Bíblia, ela é como um leão enjaulado. O seu papel é só abrir a corrente, é só abrir o cadeado. Solte o leão que ele faz o estrago. Solte esse leão. Esse leão despedaça corações, esse leão acaba com orgulho. A Bíblia é esse leão sempre pronto a estilhaçar as defesas do pecado na vida de alguém. Então deixa eu dizer uma coisa para você, você que me ouve do seu lar. Se você se preocupa com a eternidade das pessoas e da volta de Jesus, dê mais Bíblias e livros cristãos de presente. Presenteie as pessoas, gente, porque isso tem o poder de trazer alguém para a eternidade. Invista nesse ministério. Cite mais a Bíblia nas suas redes sociais, em suas conversas com as pessoas. Fale mais da palavra de Deus. Faça menção à Bíblia. Seja a Bíblia que o mundo está lendo. Deixe a Bíblia fazer esse trabalho na vida das pessoas. Gaste mais com isso, ou melhor, invista mais nisso. E Pedro ele mostra que tem os dons de falar, mas tem os dons de servir. Ou seja, servir ao reino de Deus é tão importante quanto pregar a palavra de Deus. Por isso que ele vai dizer, quando você servir, faça de todo o seu coração. Dedique-se ao máximo, porque Deus tudo vê, Deus recompensa em oculto. Não faça esperando aplausos, confetes, de maneira nenhuma, mas faça porque sabe que Deus está te recompensando. Por isso que no versículo 11 ele vai dizer, se alguém fala, fale como quem comunica as palavras de Deus. E se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todos sempre. Sirva, que as provisões Deus dá. Faça o seu melhor. Se você cozinha, faça lanches, faça pizzas, faça comida. Se você arruma e faz decoração, arrume e faça a melhor decoração. Se você organiza, organize os eventos com a máxima cautela. Faça caprichado, faça bonito, porque isso tem o poder de trazer alguém para Cristo. Isso tem o poder de impactar o coração das pessoas. Então, sirva mais, sirva melhor, faça de tudo, pensando na eternidade das pessoas. E se o seu chamado é evangelizar, não desperdice a oportunidade de falar do amor de Deus. Mas o alerta que Pedro dá, e eu quero também trazer aqui nessa nossa reflexão, seja pregando, seja servindo em qualquer área da igreja, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus, porque o final do versículo 11, a Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todos sempre, amém. Deus deve ser louvado em nossa vida, Ele sim, nós não. Ele deve ser exaltado, Ele sim, nós não. Ele tem que crescer nos corações, nós não, porque João 3,30, importa que Ele cresça na exata medida em que a gente diminui. Faça, mas faça para a glória de Deus, faça para impactar vidas. Nós não somos donos dos nossos dons, não. O dono dos dons é Deus e Ele concede para a edificação da sua igreja. E aqui eu faço uma provocação. No reino de Deus, só serve quem serve. No reino de Deus,
só serve quem serve. Você serve no reino de Deus? Qual é o dom que Deus te concedeu? Por que o seu dom não está sendo usado para impactar vidas e trazer almas para o reino de Deus? E assim a gente pode concluir essa nossa fala. O fim de todas as coisas está próximo. Nós não sabemos quando exatamente isso vai acontecer, mas não é desculpa para uma vida afastada de Deus, muito pelo contrário. Lutero já disse como todo cristão tem que viver. Como não sabemos quando Cristo vai voltar, viva como se Ele tivesse vindo ontem, morrido hoje e voltasse amanhã. Viva esperando a volta de Jesus para amanhã. Jesus vai voltar, disso nós temos absoluta certeza, e a única dúvida que nós temos com isso é na volta dele, para onde nós iremos, e para onde pessoas que nós amamos também irão. Você, querido, que me ouve nesse momento, você já entregou a sua vida para Jesus de uma vez por todas? Você já se rendeu diante de Cristo? Já em algum momento colocou-se de joelhos, entregou a sua vida de Jesus? Eu sou teu, entra no meu coração, faz habitação em mim. Você já fez isso? Um alerta importante: nunca devemos deixar para amanhã aquilo que nós temos que fazer hoje. E salvação não é coisa que se espera. Primeiro, tenha certeza da sua salvação pessoal com Deus. Depois, saia ao mundo anunciando essa mesma salvação a pessoas para que possam ouvir da boa palavra de Deus. O método de Deus sempre foi usar pessoas no seu reino. E devemos sair ao mundo dizendo para todas as pessoas, e Ele nos capacitou com dons, com qualidades para a gente utilizar. Qual é o seu? E como você tem utilizado o dom que Deus te deu? Acredite, o fim está próximo, e quanto mais ele se aproxima, dediquemo-nos a uma vida com Deus, a uma intimidade com Deus que valha toda a pena. E eu termino dizendo: o céu te espera. Você que está em casa, o céu te espera. Viva uma vida aguardando a volta de Jesus. Amém? Feche teus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar e falar com Deus. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelos desafios que o Senhor faz ao nosso coração. Obrigado por ter vindo, enviado o Seu Filho a essa terra, a morrer de forma sacrificial na cruz do Calvário. Obrigado, Deus, pelo perdão de todos os nossos pecados, pelo Senhor, de maneira graciosa e misericordiosa, ter nos recebido em Teu reino. E eu declaro, Deus, com todos os meus irmãos e irmãs, nós queremos habitação eterna com o Senhor no céu. Nós aguardamos o céu, Deus, e nós queremos anunciar que o fim está próximo e que o Senhor está voltando para nos buscar.